Fechou a Libertadores, dando um salve para a nação rubro-negra. Uma vez Flamengo na Libertadores era até 19. Agora são 4 vezes o primeiro tetra e a sua adivinhação deu ruim. Deu ruim, moiou. Deu ruim. Você tentou adivinhar que ia dar Palmeiras, deu ruim. A minha torcida era pro Palmeiras, né? Não é segredo pra torcida, ninguém. A minha nossa. torcida era pro Palmeiras, uma surpresa, né? É parabenizar o justo campeão da Libertadores, Rizek, meu parceiro, porque se tem alguém que não mudou o jeito de jogar numa decisão, esse alguém ou esse time foi o Flamengo. O Flamengo fez história. O Mengão é o primeiro brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores da América. E para deixar tudo ainda mais emocionante, foi em cima do Palmeiras. Rizek, Denilson e companhia não esconderam as reações a essa final épica. Então se liga aí, porque agora você vai ver o que eles disseram depois desse jogaço inesquecível. Fechou a Libertadores, começa o fechamento Sport TV, dando um salve para a nação rubro-negra. Uma vez Flamengo na Libertadores era até 19. Agora são 4 vezes o primeiro tetra de uma geração, a era Arrascaeta, a era Felipe Luiz, a era Bruno Henrique. E será que se iguala? Será que supera? Entra para a história do clube e já divide corações com a era Zico, conquistando 3 Libertadores, se encaminhando para o terceiro brasileiro, 2 Copas do Brasil e o céu parece ser o limite para este Flamengo desde 2019. Com o hino entoando aqui no nosso estúdio, entoando para todo mundo que acompanha o fechamento, a gente abre os nossos trabalhos, eu e Denilson com o Ricardinho, Losetti e Eric Faria, e a sua adivinhação deu ruim. Deu ruim, moiou. Deu ruim. Você tentou adivinhar que ia dar Palmeiras, deu ruim. A minha torcida era pro Palmeiras, né? Não é segredo pra torcida, ninguém. A minha nossa. torcida era pro Palmeiras, uma surpresa, né? E aí, meu camisa 10? Tudo bem? Boa noite, Brasil. Benício, filho do Grafa, parabéns. Aproveita, mas não quebre as coisas dentro de casa, tá bom? Um abraço, Ricardinho. Primeiro, prazer estar fazendo um programa com você, meu pentacampeão. Obrigado. Satisfação gigante. Obrigado pela recepção, né? Eu já agradeci o Losetti, já agradeci o fenômeno Eric Faria, a felizão. Mas assim, parabenizar o justo campeão da Libertadores, Rizek, meu parceiro, porque se tem alguém que não mudou o jeito de jogar numa decisão, esse alguém ou esse time foi o Flamengo. Porque para mim o Palmeiras muda o jeito de jogar. Porque para mim o Palmeiras a gente vai destrinchar o jogo durante esse fechamento especial no sábado, né? Estamos acostumados a fazer o fechamento no domingo. E em especial, parabenizar o Felipe Luiz, porque eu imagino o sentimento do Felipe Luiz, que ganhou essa competição como atleta, e depois de alguns anos ele vence essa competição como treinador. Acho que poucos treinadores na história Ele e Renato tiveram esse percurso, né? De Ele e vencer como jogador e vencer como treinador, né? Então, primeiro, parabenizar o Felipe Luiz, porque é um cara que é um estudioso do futebol, dedicado ao extremo, sempre muito sereno nas coletivas, e o Flamengo foi o justo campeão porque propôs o jogo, buscou o jogo e mereceu o título. Parabéns ao torcedor flamenguista e ao Flamengo. Gol de um atleta que foi escolha dele, o Danilo, né? Muito especulava a volta do Léo Ortiz. E o Felipe, com 1 ano de carreira, só não ganhou dos torneios que disputou a Copa do Brasil deste ano e a Copa do Mundo de Clubes. Ganhou a Copa do Brasil do ano passado, a Libertadores desse ano, se encaminha para o Brasileiro e vai saber o que o Flamengo pode fazer no Intercontinental. E, aliás, Eric Faria, boa noite, bem-vindo, está materializada aquela frase do outro patamar ou outro patamar, porque de 19 para cá, repito, são 3 Libertadores, 1 vice, o Flamengo se encaminha para o seu terceiro brasileiro de 19 para cá, 2 Copas do Brasil, está materializada a frase outro patamar, Eric Faria. Bem-vindo ao fechamento. Grande Zé, boa noite, Dena, Losetti, Ricardinho. É óbvio que quando a gente fala em idolatria, eu acho que tem uma subjetividade, tem uma relação de paixão, de carinho, de quem viveu épocas diferentes. Então, você comparar ídolos ou equiparar ídolos, eu acho que é muito delicado, assim. Mas o que eu não tenho dúvidas em dizer que essa geração de 2019 a 2025 que a gente está, ela hoje está rigorosamente na mesma prateleira da geração do Zico de 81. Porque eu não estou dizendo que o Zico é menos jogador ou menos importante que o Arrascaeta, que o Maestro Júnior é menos importante ou mais importante que o Bruno Henrique. Não se trata disso. Se trata de uma era vitoriosa que, além de conquistar títulos, ela consegue um domínio no Brasil e na América do Sul e que dá ao clube a chance de ter 2 gerações igualmente vitoriosas e que podem ser colocadas nas mesmas prateleiras da história do clube.
Para mim, hoje, a gente está diante de uma obra em construção ainda, e isso é muito importante, mas se acabar hoje, essa geração de 19 a 25, ela está na mesma prateleira, na mesma vitrine do Museu do Flamengo da geração de 81. E se ganhar o Brasileiro quinta-feira, poderá disputar o Intercontinental em condições melhores, por exemplo, que o do Botafogo ano passado, né? Flamengo e Ceará, nessa semana decidem... Aliás, Flamengo decide o Campeonato Brasileiro contra o Ceará. E a nossa enquete, inclusive, tem tudo a ver com o que o Eric acabou de falar. Já vou me adiantar e chamar a enquete, porque a nossa enquete, convidando vocês a votarem, qual a maior geração da história do Flamengo? É a era Zico? É a era Arrascaeta? A gente escolheu a Arrascaeta para simbolizar o período de 19 até aqui. Os dois camisas 10 também, né? Ou é empate? Então você aponta o seu smartphone para o QR Code e pode votar. O Eric já votou, para ele é empate. Para mim, empate. O Eric é empate. Losetti, boa tarde a você, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, cara. Boa tarde em Lima. Boa tarde em Lima. Boa tarde em Lima. Cara, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje, Já estamos aqui, ó. Já estamos um Pro torcedor do Flamengo é boa tarde, boa noite, bom dia, boa semana, bom ano, bom 2026. Isaac, obrigado, prazer estar aqui novamente com esses craques. Parabéns ao Flamengo, parabéns também ao Palmeiras, os dois melhores times do continente tranquilamente. A dúvida sobre o jogo de hoje, Isaac, é se ele seria um jogo, um elemento à parte no que a gente está vendo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Porque muita gente dizia, não, olha, é uma final num jogo único, num outro torneio, num campo neutro, com uma cara totalmente diferente daquilo que a gente tem visto nas últimas semanas do Campeonato Brasileiro. E não foi. Ele foi uma continuação do que a gente tem visto que está acontecendo com os dois times no Brasileiro. O Flamengo sentindo-se à vontade para, desde o início do jogo, com a posse de bola, impor o que foi treinado, impor o seu jogo, a sua maneira. Claro que não conseguiu o tempo todo, porque enfrentou um adversário duríssimo, o melhor adversário que ele tem, tanto em termos nacionais como em termos continentais, mas ficando com posse de bola a maior parte do tempo, jogando no campo de ataque, procurando espaços. E o Palmeiras também não foi o time que brilhou naquele pós-Copa do Mundo de Clubes, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, tendo uma dupla de ataque envolvente, sedutora, fulminante, artilheira. O Palmeiras foi o Palmeiras desses últimos jogos, sem criatividade, sem o brilho. Fez um jogo muito sólido, muito duro, muito competitivo, como sempre faz. Mas esse jogo acabou sendo, sim, um retrato do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Uma ascensão do Flamengo, um declínio do Palmeiras, que teve uma grande chance no finalzinho do jogo com o Vitor Roque e vários outros elementos que a gente pode debater. Me pareceu que, em campo, o Flamengo foi melhor time. Se o Palmeiras tivesse vencido, seria impossível dizer assim, não, o campeão não foi justo. Essa frase, o campeão com mérito, serviria para qualquer um dos dois times, porque a gente levanta a campanha, o trabalho, a gestão, o treinador, o elenco. Não teria erro nessa final. Mas a final mostrou uma continuação do Flamengo retomando a ponta do Brasileiro, se aproximando do título brasileiro. E hoje foi como se esse jogo fizesse parte desse contexto. Ele não foi um jogo à parte. O Palmeiras, de fato, não consegue mais repetir as grandes atuações que teve 1 mês e meio, 2 meses atrás. E o Flamengo voltou a ser um time mais seguro, mais convicto, mais à vontade em campo, com uma atuação, para mim, extraordinária do Varela, lateral direito. Entre tantos e tantos destaques, eu daria o prêmio de melhor em campo para ele. Pro Varela? Muito. E também. não pro Danilo? Não pro Danilo, que também fez um grande jogo. Mas a segurança do Varela, a regularidade, a força dele para ganhar duelos, e para você jogar contra o Palmeiras você tem que ganhar muito duelo, ele ganhou quase todos. Ele começou a criar desencaixes na marcação do Palmeiras ali nos primeiros 10, 15 minutos. Assim, impecável a atuação. Cara, sabe que o Varela... O Varela é uma assinatura do Felipe Luiz, né? Ele era reserva do Wesley, a torcida questionava. E quando ele comunicou ao Varela que ele e o Boto que queriam renovar, o Varela falou, mas vocês querem renovar comigo? Eu sou vaiado, eu sou... Ele se surpreendeu. E hoje é um jogador extremamente teve um episódio sólido. Que o Gerson deu um soco na cara dele durante um treinamento, Exato. inclusive. Assim, e ele deu a volta por cima, perdoou, continuou. Naquela briga que os torcedores do Peñarol se envolveram com a polícia aqui no Recreio dos Bandeirantes, ele apareceu lá do nada, um rolê aleatório para salvar. E aí a torcida do Flamengo ficou brava com ele. Mas hoje foi um jogo assim que eu concordo com o Losetti. Acho que ele e o Danilo foram os dois grandes expoentes desse jogo.
E um dado interessante, né? O terceiro jogo do Flamengo com o Palmeiras esse ano foram 3 vitórias do Flamengo. Né? Num dia especial para o Flamengo, né? Uma decisão especial. Eu acho que é lógico que foi uma decisão, como todas as outras, cada decisão tem uma característica, né? Essa, especificamente, a gente teve um herói. Quando a gente fala um herói, é aquele que consegue fazer o gol e consegue dar o título à sua equipe, no caso... E evitar um também, gente, porque a principal chance do Palmeiras foi evitar. Por isso, a bola desviou no Danilo, né? Então não só pelo gol, mas por esse momento decisivo dele. Mas eu coloco que acho que o Flamengo foi merecedor pelo time que tem, mas eu coloco que foi um jogo que a gente, de repente, esperava de alguns jogadores um poder de decisão, protagonismo, pela qualidade, e que a gente não teve, né? Porque não foi um jogo bonito, né? Não foi um jogo tecnicamente assim, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Palmeiras no gol mesmo, para o Rossi poder trabalhar, praticamente o Palmeiras não finalizou para o Rossi trabalhar. E do outro lado, você teve depois do gol a bola na trave, lá do Cebolinha, né? Que foi a falta, né? Você teve uma saída do goleiro do Palmeiras, que também gerou um momento de oportunidade. Mas assim... A falha do Murilo também. Vou pontuar. Bola, né? Vou pontuar assim. Rascaeta, que é um craque, joga muita bola. Bruno Henrique. Eles tiveram pouca oportunidade, pouca condição. O Flaco Lopes e o Vitor Roque, a parte ofensiva, por exemplo, do Palmeiras, teve muita dificuldade para jogar, né? Então, o protagonismo ou o poder de decisão acabou ficando para um zagueiro, no caso do Danilo, numa bola parada, pela dificuldade do jogo. Não estou tirando com isso, nem comentando a questão do mérito do Flamengo. Estou falando em relação ao jogo, que a gente sempre espera que num jogo como esse é aquele cara que pega a bola e decide o jogo, ou uma jogada individual. Então, a gente não teve isso. A gente teve um jogo marcado individualmente pelo Palmeiras, que costumeiramente faz isso. Em alguns momentos duro, né, em relação às chegadas, principalmente no início do jogo, né, assim, muitos cartões, né, nós tivemos no primeiro tempo acima da média os cartões para uma decisão, né, então um jogo tenso, 4 normal, no primeiro tempo. Normal de uma decisão, porque os jogadores, nível de concentração, né, muito alto, e aquela adrenalina, aquela tensão que aos poucos vai se soltando, mas mesmo assim, eu falo em relação ao jogo em si, né, aquilo que a gente esperava, porque são os 2 melhores times atualmente do país em relação ao jogo, né? Mas que, assim, o Flamengo foi merecedor por esse detalhe. Eu acho que o detalhe do jogo, porque foi um time mais sólido durante, pelo menos, essa decisão. Aliás, se você errou sua profecia de quem seria o campeão, teve um outro comentarista, outro debatedor do fechamento, que acertou a profecia sobre como sairia o gol do título. Já a gente disseca o jogo, taticamente, mostra tudo da partida em Lima. Podia estar dividido, mas só um lado está sorrindo hoje. Eu cortei o Eric, né, quando a gente foi ao vivo lá pra Lima. Diga, Eric. Eu ia falar, até esqueci. Acho que era do gol. Do gol? Daqui a pouco eu lembro. Porque teve uma profecia. Eu, ao contrário do Ricardinho, não esperava esse jogo assim, nossa, vai ser um jogo lembrei. exuberante. Se a gente for pegar todas essas finais únicas, eu acho que o melhor jogo foi o do ano passado, o Botafogo e Atlético. Com certeza. A maioria das partidas foi muito amarrada. Assim, o River e Flamengo foi um jogo amarrado, decidido emocionalmente, ok. O Santos e Palmeiras no Maracanã foi um jogo muito pobre também, uma bola do Breno Lopes no fim. Depois o Palmeiras e Flamengo até teve algum jogo ali e tal, mas também decidido numa falha. Fluminense e Boca foi um jogo legal no Maracanã, mas assim, eu acho que em termos de jogo jogado, eu acho que o do Botafogo e Atlético foi o melhor jogo dessas finais únicas jogo até aqui. Com 21 jogadores só, né? Exatamente. É que como Talvez isso tenha a ver, né? Talvez. Como desse ano reunia as 2 melhores equipes, talvez não, seguramente, da final única, eram os 2 melhores times que a gente viu na soma, né? Que o time de 19, eu não quero dizer que era melhor ou pior, mas ali estavam os 2 melhores times que a gente assistia numa final, isso gerava expectativa. Mas justamente por isso, pela rivalidade, pela expectativa, eu achava que ia ser um jogo assim mesmo, amarrado. E não sei se vocês concordam, nesse jogo amarrado, eu acho que o Flamengo demonstrou mais ambição de ganhar, o Flamengo foi mais pra cima, Acho que o Flamengo foi mais O corajoso. Flamengo foi mais Flamengo no ano do que o Palmeiras foi mais Palmeiras no ano. Se você for olhar os jogos, 70 jogos do Flamengo no ano, hoje foi mais parecido com a grande maioria dos 70 jogos que o Flamengo fez no ano. E o Palmeiras, ele não conseguiu ser hoje os melhores momentos do Palmeiras no ano. Não conseguiu. Nem no Mundial de Clubes, quando fez bons jogos,
nem nessa arrancada pós-Mundial de Clubes, quando o Abel deu uma boa reformulada. A gente estava falando aqui, né, Losetti? O Abel hoje deu toda a razão para o Rogério Ceni, naquele jogo do Fluminense e Bahia. Que o Bahia era um jogo de... Não tinha por que reclamar do gramado, porque o Bahia era bola longa, bola comprida, o Palmeiras. Não teve jogo, a bola não passou pelo Andréas, a bola muito menos passou pelo Fux. O Alan pegou 2, 3 bolas pelo lado direito, o Veiga a gente não viu praticamente em campo. Enfim, eu acho que esse jogo faltou para o Palmeiras hoje. Estamos de acordo que o Flamengo foi o time mais corajoso hoje, foi o time mais ambicioso hoje? Eu falei aqui na abertura, né? Se alguém que não mudou o estilo de jogo foi o Flamengo para essa partida. Ficou muito claro, eu entendo a leitura do Losetti, por exemplo, você faz um recorte a longo prazo, né, do que o Palmeiras e o Flamengo fizeram durante a temporada. Esse corte final do Palmeiras ficou muito nítido hoje, né, porque o Palmeiras vem sem confiança dentro do Campeonato Brasileiro. Chegou hoje ao 6º jogo na soma do brasileiro e de hoje, ao 6º jogo sem vitória. E o último gol de atacante do Palmeiras foi o Vitor Hugo, Vitor Roque de bicicleta contra o Mirassol. Sendo 4 derrotas. Os últimos 6 jogos do Palmeiras, contando o de hoje, são 4 derrotas, 2 empates. Porque mudou para mim completamente o estilo do Palmeiras. Se a gente lembrar do que o Palmeiras, óbvio que é uma outra competição, a gente fala de Campeonato Brasileiro. O que o Palmeiras fez, por exemplo, no jogo do Maracanã, que foi uma marcação, que é a característica do Palmeiras, mas o Palmeiras marcava lá em cima. O Palmeiras, quando o Flamengo faz o gol, que o Rossi acha o Pedro ali no meio, a Arrascaeta lá e faz o gol, o Palmeiras jogava melhor naquele momento. Uma ótima atuação do Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras jogava melhor. Foi o melhor dos 3 jogos. Na semana passada, o que eu pensava, o que iria acontecer no jogo era uma marcação nesse sentido. O Palmeiras ia pressionar o Flamengo lá em cima, sem deixar o Flamengo estar confortável, porque tecnicamente o Flamengo ele é melhor do que o Palmeiras, vive um momento melhor, então eu imaginei o quê? Falei aqui na semana passada. O Palmeiras vai pressionar, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto, arrastar esse jogo até o Palmeiras se encontrar dentro da partida. Só que o Palmeiras não fez isso. O Palmeiras hoje, a gente estava lá vendo o jogo, o Andrés toda hora estava sozinho no meio de campo. O Veiga e o Alan, eles tinham que fazer esse movimento para tentar ficar mais próximo do Andrés, mas sempre atrasado, porque tanto o Alan quanto o Veiga, eles não têm esse cacoete de marcação. Vocês não acham que essa questão do Fux, meio híbrido, meio volante, meio zagueiro, isso deu um espaço no meio campo para o Palmeiras que não acabou não sendo preenchido? Assim? Porque eu tive a sensação, principalmente no primeiro tempo, que o Fux não sabia se ele era o terceiro zagueiro ou se ele era o volante para encorpar o meio campo. Assim. Eu fiquei com essa dúvida. Sabe o que acontece no confronto do Palmeiras contra o Flamengo? Quando você enfrenta jogadores tecnicamente de um nível alto e você individualiza a marcação, vou dar um exemplo, meu amigo Penta aqui. Se você marcar o Denilson ou marcasse o Denilson individual, você ia ganhar, 60% da jogada dele, porque você, junto dele, você ia bater nele de costas. Só que 2 ou 3 vezes que ele pegasse de frente, ele ia te afundar. O marcador, ele ia deitar você. Então, quando você marca individual, você corre esse risco. Né? No jogo do Maracanã, quando individualizou a marcação, que o Pedro dominou e girou, a Arrascaeta saiu antes do marcador, ele saiu na cara do gol. Hoje, se a gente lembrar bem, a gente até comentou, no primeiro tempo teve um lance que o Bruno Henrique escapou sozinho. Aliás, que quando ele finalizou em cima, ele estava sozinho. Se ele só para, foi um passe do Varela, só para a bola, ele saía cara a cara. O que acontece? Por mais que você tenha uma defesa, e a defesa do Palmeiras é uma boa defesa, os zagueiros são bons zagueiros, né, de alto nível, mas se você individualiza e pega jogadores de qualidade, qualquer escape de tabela, qualquer drible que você dá, você acaba tendo, desarrumando a sua linha de marcação. E isso aconteceu, cara, várias vezes. Então essa era a dificuldade do Palmeiras. Agora eu acho que, principalmente, além da marcação, ficou faltando o jogo, cara. O jogo do Palmeiras. O Palmeiras não quis jogar. Então só, depois, por exemplo, jogar. Depois que o Palmeiras tomou o gol... Não quis ou não conseguiu? Não, depois... eu acho que os dois, porque depois que o Palmeiras levou o gol, que aí, cara, depois dos 30 aí, vamos colocar, 30 minutos, cara, era só bola cruzada. E pegava a defesa do Palmeiras de frente. Tanto é que a melhor... Do Flamengo de frente. A melhor chance do Palmeiras no jogo foi um cruzamento, que a bola veio na direita,
arrumaram de cabeça, não sei se foi o Flaco que arrumou, e o Vitor Roque bateu que o Danilo desviou Gustavo a bola. Gomes. Gustavo Gomes Gustavo e Gomes. o Vitor Roque empatar o jogo, o Danilo defendeu. Foi a Gustavo já melhor centroavante. Foi a melhor que é um padrão do Abel, né? Por isso que eu acho que o Danilo, embora o Varela tenha tido uma atuação muito consistente, eu acho que o Danilo entra para a história da Libertadores como o homem do jogo, porque os dois lances capitais da partida, o gol de cabeça com muito mérito dele, né? O gol é dele, assim, uma jogada que a gente vai debater, tudo indica é ensaiada, desenhada pelo Rodrigo Caio, e o Palmeiras caiu nela. E na única grande chance do Palmeiras ele impediu. E como ele não é um titular, né, ele chegou para jogar de zagueiro, e o titular é o Léo Ortiz, e foi escolha do Felipe Luiz, todo mundo projetava o Léo Ortiz, jogou o Danilo e jogou bem, eu acho que ele entra como um grande personagem, jogador convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção, e eu acho que reforça, inclusive, a convocação do Ancelotti, porque ele convoca o Danilo como um jogador reserva justamente por aquilo que ele fez hoje, sabendo que quando precisar, jogo grande, jogo decisivo, ele pode contar com o Danilo. Eu queria chamar a atenção para a enquete, porque quando a gente chamou a Era Zico, tinha os votos, e no calor, na emoção da conquista de agora há pouco, a Era Arrascaeta. Mas olha, não é nenhum absurdo colocar essa geração. Ninguém está comparando a qualidade do time, a qualidade do Zico, do Leandro, do Maestro. Não é isso. É a maior geração da história do Flamengo. Era O maior Zico, era time Arrascaeta da ou história do empate? Flamengo vai seguir sempre e para sempre o de 81. Maior time do 1 ao 11. Mas a geração... Tanto que quando o Flamengo é campeão brasileiro de 87, já não são os mesmos jogadores. Havia ali o Leandro, havia o Andrade e havia o Zico. Essa aí daí. Exato. Então já tinha modificado muito, como modificou agora também. O maior time da história do Flamengo é o de 81, que ganha a Libertadores, ganha o Mundial, que é o time que o torcedor do Flamengo escala de cor e salteado. Mas se você for olhar num olhar mais amplo, essa geração, ela hoje está na mesma prateleira em termos de conquistas, de idolatria, de projeção do time internacionalmente. Esse time jogou 3 mundiais de clubes já. Eu não Copa tenho... do Mundo de clubes, o que ele perde para o River Plate e aquele que depois ele é eliminado para o Al Hilal. Então já são 3 competições de FIFA. Coisa que aquele Flamengo disputou só uma Agora e nem 4. era FIFA ainda, né? Ainda A gente vai pra agora a 4 Lima. agora. Flamengo aplicou revanche no Verdão e garantiu a Libertadores de 2025. Com o gol decisivo de Danilo, o Mengão garantiu o tetracampeonato em cima do Palmeiras numa final épica. Comenta aí embaixo, o que você achou dessa final histórica do Flamengo tetracampeão pra cima do Palmeiras? E o que você achou das falas do Rizek, do Denilson e da turma sobre o jogo? Se curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima!